versículo 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 18, para a nossa meditação nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Igreja do Senhor, estas palavras escritas por Paulo para a igreja de Corinto vieram num momento de muita dificuldade espiritual daqueles crentes. Você se colocar no lugar do destinatário que recebe a carta o ajuda muito a entender o que está sendo escrito. Se 1 aos Coríntios foi uma carta, Paulo escreveu para alguns destinatários e por um motivo muito sério. Ele próprio havia fundado aquela igreja na cidade de Corinto, cidade da antiga Grécia. E 1 ano e meio depois de sair de lá, dando continuidade às suas viagens missionárias, em Éfeso, Paulo recebe notícias de que problemas estavam acontecendo naquele trabalho que ele ajudou a fundar, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Os próprios crentes de Corinto escrevem correspondência a Paulo, relatando a ele problemas seríssimos que estavam acontecendo naquela igreja. E todos nós conhecemos, pela carta aos Coríntios, os problemas doutrinários, de conduta e de relacionamento que ali aconteciam. Mas tudo isso porque não é fácil plantar o evangelho da salvação de Cristo e transformar a vida destas pessoas para que elas vivam o que realmente foi pregado naquele evangelho. Corinto era uma metrópole, era uma cidade grande, próspera, como nós vemos até nos nossos dias. Uma grande cidade é de difícil acolhimento do evangelho. Quanto mais riqueza, quanto mais intelectualidade, maiores são as barreiras para o evangelho. E o Corinto era dessa forma. Era uma cidade de intelectuais arrogantes, uma cidade de gente rica e também uma cidade de muitas pessoas imorais. Era tanto que, passando as pessoas ali no comércio, eles se envolviam com o povo de Corinto. Era uma cidade onde passavam pessoas de vários lugares do mundo para comercializar. E a imoralidade era tão grande que eles tinham até mulheres que serviam de sacrifício naqueles rituais. Eles tinham o hábito de também adorar a um deus chamado Acléspio, no qual eles acreditavam que se fizesse uma moldura em pedra ou gesso do membro do corpo que estava enfermo e oferecer àquele Deus, acreditavam eles que aquele Deus poderia curá-los. Encontrando nas ruínas da antiga Corinto, onde hoje há um museu, encontraram diversos membros de pedra ou gesso. Por isso, Paulo escreveu em Romanos, se referindo a isso, pedindo que eles oferecessem os próprios membros a Deus como instrumentos de justiça, para que eles deixassem de acreditar naqueles outros deuses e acreditassem no nosso Deus, porque Ele tinha poder para fazer isso. Então, tamanho era o problema. Eram muitas pessoas, gente de todo lugar, e havia diversas maneiras de pensar, várias visões de mundo. E essas diversas visões de mundo entraram na igreja. E aí o problema começou. Então Paulo prega para eles e diz: vocês foram tirados do mundo, mas estão trazendo o mundo de volta para a igreja. A igreja pode até estar no mundo levando a mensagem, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. E era isso que eles estavam pretendendo fazer. Conforme a visão de mundo que eles tinham,
estavam adaptando a mensagem do Evangelho de Cristo às crenças deles, à sabedoria deles, à intelectualidade deles. Queriam adaptar a mensagem da cruz àquilo que eles achavam que era melhor. Tudo isso para que ficassem mais confortáveis dentro da igreja. Então Paulo vai tratar na carta para erradicar este problema. E sabe como que Paulo resolve? Mostrando a eles a verdadeira mensagem da cruz. Era um povo que estava passando por divisões, por disputas, vivendo imoralidade dentro da igreja. E Paulo vai dizer, é hora de olhar para Cristo, para o que Cristo fez na cruz. É hora de todos se unirem nesta mensagem, porque é assim que nós resolveremos estes problemas. E até hoje, igreja, nos nossos dias, este problema acontece quando as coisas do mundo são trazidas para dentro da igreja, para que você fique mais confortável, para que o culto atraia mais pessoas. Se está fazendo a mesma coisa, você está adaptando a doutrina àquilo que deixa as pessoas confortáveis dentro da igreja. O exemplo mais fácil é a teologia da prosperidade. É uma teologia trabalhada como que uma estratégia de marketing. Ela localiza as necessidades das pessoas e conforme as necessidades do lugar e do tempo, eles elaboram trabalhos dentro da igreja para atrair as pessoas. É por isso que lá, um dia é o culto do empresário, outro dia é o trabalho da terapia do amor, outro dia é a sessão do descarrego, porque são cultos e trabalhos oferecidos para satisfazer necessidades de um público-alvo. E assim as igrejas enchem, não olhando para a mensagem da cruz, mas para algo que vai satisfazer uma necessidade delas do momento. Então me escute nesta noite, você está na casa de Deus para ouvir uma palavra que vai colocar você no céu, que não apenas vai resolver um problema que você está passando por hoje, mas o nosso interesse, como Paulo pregou a Corinto, é mostrar para você o caminho do céu, e o caminho do céu é diferente desse caminho aqui da terra. Então escute, não deixe isso enganar você. Tudo é disfarçado. Aos leitores, nós conhecemos uma filosofia chamada de hedonismo, que diz que o homem faz tudo para buscar o prazer. Todo esforço, todo trabalho, o estudar, o trabalhar, tudo isso inconscientemente está pela busca do prazer, de se ter conforto, de se ter alegria, de se ter algo que vai satisfazer você aqui na terra. E isso a igreja de Corinto quis colocar no trabalho, quis colocar no culto. Você já viu aquelas igrejas? E quando você chega e senta, não digo você, acredito que você não tenha ido, mas você pode encontrar na internet igrejas que montam cenários, igrejas que fazem tudo diferente. O ouvinte chega, senta-se no banco e uma espécie de apresentador convida você a relaxar e a ficar sentado no banco e a aproveitar um culto que foi preparado especialmente para você que está chegando. E as luzes se apagam, um jogo de luz entra em cena, pessoas fazem encenações, um fundo musical sai, e num fundo musical, qualquer história que for contada, até a história da carunchinha, vai emocionar você. Então eles trabalham as emoções, e até a emoção é a busca pelo prazer. Trabalhar as emoções do ouvinte vai fazer com que ele sinta prazer de estar ali por 1 hora, 2 horas ou 3 horas de relógio, sem ficar olhando para ir embora. Então é por isso que eles fazem isso, para que as pessoas sejam atraídas pelas emoções. E tudo isso é trazer o mundo e colocar dentro da igreja. Não é palavra, é discurso, é encenação. Então, dependendo da voz daquele
que conta a história e dependendo do fundo musical, o ouvinte vai chorar e vai sair dizendo que aquele foi o melhor culto que ele viu na vida dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você: eles trabalham para agradar o ouvinte que se assentou no banco no culto, mas um verdadeiro pastor, a verdadeira igreja cristã, realiza um culto, realiza um trabalho que agrada a Deus. Quando o pregador terminar de contar a história, quando o pastor concluir a direção do culto, quando ele se sentar naquela cadeira, a preocupação dele deve ser: será que Deus gostou desse culto? Será que o Senhor aprovou a minha pregação? A preocupação não é se tu gostou, meu irmão. A pregação não é se você vai sair daqui contando que hoje foi um culto maravilhoso. A nossa preocupação é se Deus aprovou aquilo que foi dito e que foi feito nessa casa, porque essa é casa de Deus, onde se fala unicamente a palavra, e a palavra é isso. Então Paulo vai falar para eles a mensagem da cruz e dizer que eles estão enganados. Aquela igreja, para você entender um pouco melhor, foi formada por judeus, pessoas que vieram do judaísmo para o cristianismo, e foi também formada por gregos, por gentios. Eram gregos. Essa cidade de Corinto era na Grécia Antiga. Então era um povo que vinha lá do paganismo, que acreditava em vários deuses, que fazia esses absurdos. Então eles se converteram a Cristo e vieram para a igreja. E é por isso que esses pensamentos surgiram dentro da igreja. Porque lá tinha gente intelectual, tinha gente que conversava com gente de todo mundo, tinha gente vindo do judaísmo, gente vindo do paganismo. A Grécia é o berço da filosofia e da intelectualidade. E é por isso que lá surgem essas coisas. Mas Paulo vai dizer para eles o seguinte: vocês, na sabedoria humana, não conseguiram descobrir quem é Deus e o que Deus revelou para nós. E Paulo vai dizer no versículo 21, seguindo o texto que nós lemos: e como vocês não entenderam a revelação de Deus que Ele se deixou revelar através da sabedoria que vocês têm, então o próprio Deus vai corrigir o problema de entendimento de vocês e Ele mesmo vai se revelar a nós. O próprio Deus diz: agora é hora de eu entrar em cena, eu que vou dizer quem é Deus, eu que vou dizer quem eu sou, eu que vou dizer quem eu quero. É por isso que Deus se revela em Cristo, é por isso que aquilo que Cristo fez na cruz é poder, e assim Deus coloca embaixo a sabedoria humana e diz: eu aqui sei e eu vou mostrar para vocês. E Paulo diz isso no versículo 21. Então o poder, queridos, é esse. O versículo que nós lemos diz que isso é poder de Deus para salvar aqueles que creem. É aí que está o poder. O poder está em aquilo que Cristo fez na cruz de salvar você. Quantas pessoas te deram conselho durante a sua vida? Seus pais, seus amigos. Quantas pessoas disseram para você mudar de caminho, mas ninguém conseguiu convencer você a mudar, a não ser essa mensagem. Mas um dia você ouviu o Evangelho, um dia você conheceu a Cristo, e você está nessa casa nesta noite. É porque esta mensagem teve poder para te arrancar lá de onde você estava preso e para te trazer para este lugar onde Deus se revela e fala contigo e muda. É porque a palavra tem poder para salvar, para curar, para libertar, para expulsar demônios. É por isso que Deus fala por meio de Paulo. É a mensagem da cruz. Entenda, o poder não está em mostrar uma cruz. O poder não está na peça da cruz. Podia ter uma cruz bem grande ali atrás para impressionar você. Tem templos que eles são decorados para passar uma impressão artificial de santidade. Mas eu quero te dizer nesta noite que não é a cruz, não é aquela peça, não é o tamanho da cruz pendurada no pescoço, mas é o que Cristo fez na cruz. O que Ele fez na cruz por ti é que tem poder. O que Ele fez na cruz é que te salvou. O que Ele fez na cruz é que faz a gente estar hoje sentando nessa mesa com Cristo para comer um pão e beber um cálice. É aí que está a diferença. E Paulo completa e diz para eles: os judeus querem sinais, e os gregos buscam
sabedoria. Ele estava falando para a gente dentro da própria igreja. Mas ele diz: cabe a nós pregar a loucura do evangelho, pregar a Cristo crucificado. E isso para os judeus é escândalo, e para os gregos é loucura, porque os judeus queriam um líder político, eles não queriam um Messias crucificado. É por isso que é escândalo para eles. Os gregos queriam alguém que tivesse uma história bonita. Eles não aceitaram a história da cruz, que para eles era uma história feia, era uma tragédia, não tinha harmonia. Para eles tinha que ser tudo perfeito, no pensamento, na razão, na sabedoria. Mas Paulo vai dizer: vocês não conhecem. É por isso que eu prego a Cristo crucificado. E a forma verbal desta palavra crucificado quer dizer para nós que Cristo foi crucificado uma vez só, e a sua crucificação até hoje tem efeito no presente para salvar a tua vida, porque Ele fez, e até hoje surtimos o efeito da sua crucificação na cruz. Então, meu querido, a história é essa. Se você não entendeu ainda, entenda nesta noite, porque Paulo explica perfeitamente para a igreja, e essa palavra é para nós. Você que decidiu levar a sua cruz, você que decidiu viver uma nova vida neste evangelho, quando tiver tudo difícil lá fora, quando o amigo zombar de ti, quando lá no trabalho disserem que você é evangélico, que você é quadrado, sabe o que é que você vai fazer? Em vez de ficar triste, em vez de se arrepender e de pensar se você está fazendo certo ou errado, e que é difícil ser aceito na sociedade, pense numa coisa: pense na cruz, olhe para a cruz, porque quando você olhar para o que Cristo fez na cruz por você, você vai se lembrar da gravidade do pecado que nós cometemos. Você vai se lembrar do tamanho do erro em que nós nos metemos. Você vai se lembrar da vergonha que nós sentíamos. E você vai lembrar que para tudo isso Deus providenciou perdão, Deus providenciou uma saída, Deus providenciou um escape. E é por isso que essa mensagem vai te manter ainda em Cristo, caminhando com Cristo, sem voltar para trás. Então continua, crente, continua. Quando tiver difícil dentro da igreja, se alguém tiver inveja de ti, se alguém estiver te incomodando, para de olhar para o irmão, olha para a mensagem da cruz, olha para o que Cristo fez por ti, e você vai continuar amando a mensagem da cruz, porque é ela que nos colocará no céu. Aleluias. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! 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 A morte de Cristo é a razão. A morte de Cristo é a razão da nossa salvação, da nossa esperança.